Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 23 de janeiro, sábado. O evangelho que nos é proposto é o evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Aqui o texto nos apresenta familiares de Jesus que não acreditavam nele, que achavam que ele estava louco. Lembremos que o filho, ele seguia geralmente a profissão do pai. Jesus, como filho de José, teria que ser carpinteiro e cuidar da sua mãe até que ele casasse. Jesus não fez nenhuma coisa nem outra. Jesus não casou e não seguiu a profissão do pai, porque a missão dele era outra. Só que isso causava um certo mal-estar entre os seus parentes que viviam na região de Nazaré. Eles não aceitavam que Jesus era o Messias. Por quê? A questão humana falava mais alto. Eles sabiam quem era a mãe de Jesus. Eles viram Jesus crescer e se desenvolver como ser humano. Portanto, eles não poderiam achar que aquele homem, daquela vilazinha pequena, um cara, entre aspas, sem expressão política, social nenhuma, que ele pudesse ser o Messias. Aqui, novamente, falamos de uma concepção messiânica que estava inculturada ou introjetada na alma do povo hebreu. O Messias, descendente de Davi, que viria para libertar o povo. Novamente, nos recordamos de quem era Davi. Davi era um general. Davi era um guerreiro que conquistou o reino através da força. Ele vai acabar casando com Micol, a filha de Saul, para se tornar alguém grande no reino. Davi não era um santinho assim. Não, ele tinha ambições políticas. E Saul, percebendo isso, acabou se voltando contra ele. Só que no final, Davi, que foi ungido por Samuel, acaba se tornando rei de Israel porque seguiu a vontade de Deus. Fez aquilo que era justo. Inclusive tendo a oportunidade de matar Saul e não o fez. Ele foi justo. Por isso, ele acabou se tornando o grande Deus de Israel. Davi foi o responsável pela unificação das 12 tribos. Ele criou a nação, ou Estado. Portanto, ele foi um homem extremamente importante para o povo hebreu, tanto que ele é considerado um dos maiores reis de Israel. Ele e Salomão foi seu filho. Portanto, o Messias esperado era alguém assim. Não poderia ser um cara que nasceu de uma mulher da Galileia, de Nazaré, uma cidade sem expressão nenhuma. Só que nós sabemos que ele não nasceu na Galileia, não nasceu de Nazaré, a família dele era de lá, ele nasceu em Belém para se cumprir a profecia de que o Messias nasceria de Belém, da mesma cidade de Davi. Davi também era de Belém. Então esperaram o quê? Não se esperava que aquele homem, filho de um carpinteiro, seria o Messias. Então eles achavam que ele estava louco, que ele estava fora de si. E envergonhava a família. Envergonhava a família. Porque não conseguiam ver naquele homem que cresceu com eles o Messias. E aqui, novamente, estamos falando de uma coisa extremamente importante que para nós é algo claro, para eles não. O Messias para eles é um ser humano normal. Para nós o Messias é o Filho de Deus encarnado, para eles não. Eles achavam que Jesus tinha nascido de uma relação normal dentro do casamento de José e Maria. Que Jesus era filho natural de José. Não que Jesus era Deus que se fez homem, mas de jeito nenhum. Porque na cultura judaica isso seria impossível. Deus habitar na matéria. Porque a matéria é pecado. Então Deus não pode habitar no pecado. Só que nós temos toda uma questão teológica de interpretação posterior, de entender que Maria foi purificada por Deus no ventre de Ana, que é sua mãe. E daí nasceu o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Deus não poderia nascer da matéria pecadora. Entretanto, sua mãe
foi purificada, portanto ele não nasceu no pecado, como todos nós nascemos. O que é o batismo para nós? O batismo para nós é a purificação da mancha do pecado original e a introdução daquela pessoa que está sendo batizada na comunidade cristã. Então o batismo tem dois significados. A introdução, a pessoa se torna membro da comunidade, ela é introduzida na comunidade cristã como membro do corpo místico de Cristo, como membro da igreja e é purificada do pecado original. Portanto, observamos que a sua própria família não acreditava nele. Daí entendemos uma outra passagem que ele diz: um profeta só não é reconhecido na sua pátria, na sua casa, entre os seus. Por quê? Porque aquelas pessoas olhavam para Jesus com um olhar somente, ou melhor, puramente humano. Não viam nos sinais, nas obras que ele realizava, o Deus de Deus. Portanto, eles fechavam o seu coração a ele. E aqui a mensagem que fica para nós é algo extremamente importante. Devemos tomar muito cuidado para que o nosso coração não se feche a Deus ou às pessoas. Muitas vezes achamos que as pessoas que estão do nosso lado, porque as conhecemos desde sempre, não podem se tornar instrumento de Deus na nossa vida. Aqui está um maior erro nosso. Deus se utiliza de todos aqueles que abrem o seu coração a Ele. Portanto, pode ser sim que essa pessoa se torne, mesmo próxima de você, se torne instrumento de Deus na tua vida. Nos vemos amanhã, queridos irmãos e irmãs, na celebração das 9h30. E aqui a gente retorna na próxima segunda-feira. Um grande beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana e até segunda, se Deus quiser. Tchau!